Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite com vocês. Eu vi que aqui tem homens, tem mulheres, tem jovens. Obrigado, pastor Darcy. Tem muitas pessoas aqui. Vai ser uma palavra que ela tem um viés para os homens, mas eu gostaria que, mesmo sendo mulher, que você prestasse atenção, porque Deus vai falar com você também. Aqui fala, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis. Vamos ler a palavra. Capítulo número 2. Aleluia. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes, e aqui ele começa a falar ao seu filho sobre algumas pessoas. Eu vou pular aqui, já vou direto para o versículo número 6, que diz: faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Queridos e queridas, as últimas palavras de um homem antes da morte devem ser ouvidas com muita atenção. Aqui estava o rei Davi, um pai, falando com um filho, dizendo: olha, é chegada a minha hora, eu vou partir e eu vou liberar sobre você algumas palavras. Talvez sejam momentos tão importantes, um momento tão precioso, que a escolha de saber qual palavra que eu vou deixar. Imagina, se fosse você, e se você tivesse no seu último dia, no seu último momento, tivesse com seus filhos ao redor da sua cama, do seu leito, quais palavras você iria dizer para ele? Você ia dizer: meu filho, papai procurou ser um bom pai nessa vida. Meu filho, a senha da conta do banco é dízimo, você pode pegar depois o dinheiro que está lá. Meu filho, cuida da mamãe. Qual palavra, quais palavras você diria para o seu filho, sua filha, se você tivesse na hora de estar com o Senhor? Então, para mim, eu pensei muito nessa palavra, pastor Dudu. Pensei muito. Que conselhos eu daria aos meus filhos se fosse chegada a minha hora? A Bíblia diz, em Eclesiastes, que na casa onde há luto, há muito mais sabedoria do que numa casa que há festa. E quando a gente pensa sobre essas coisas, devemos pensar sobre elas, refletir sobre elas, e lembrar de Davi. Isso estremece o meu coração, e creio que estremece o seu. Davi sabia que era um momento especial. Ele tinha poucas palavras para dizer, mas que fossem fundamentais. Eu li para vocês algumas aqui. Eu podia resumir aqui que Davi estava dizendo para o seu filho Salomão, dizendo: olha, obedeça aos preceitos. Observe cada um dos mandamentos. Mas não só isso, observe a recompensa. Se você prestar atenção, não vou ler mais uma vez aqui, mas aqui fala: para quê?
para que aconteça alguma coisa. Observe o mandamento, mas observe o para quê. Observe a recompensa. Davi ainda fala para ele assim: olha, Deus falou comigo, se os meus filhos andarem no caminho, não faltará sucessor. Salomão, viva além de ti mesmo. Ergue os olhos e não olhe para o seu umbigo, olhe para as gerações futuras. Davi ainda fala para o filho, eu não li aqui, mas fala sobre a disciplina. Fala, Ibe. E aí, Ibe? Deus te abençoe. Discirna o bem, o mal, e haja com sabedoria. Agora eu vou te dizer o que mais me impacta, Dudu, nessa história. 1 Reis, capítulo 2, versículo número 2. Se puder colocar lá, por favor. Esses conselhos que eu falei agora são fundamentais e importantes, mas esse que vai ser colocado aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo número 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. E a palavra diz: sê forte e se comporta como homem. Tem outra versão que diz: sê forte. Outra diz: seja corajoso. Outra diz: esforce-te e seja homem. Que palavra. Pois se eu tivesse um conselho para dar para o meu filho, resumindo, eu faria exatamente essa palavra: meu filho, se esforce e seja homem. Isso, quando Davi fala, não está falando do gênero masculino, do macho. Ele está falando do homem com relação à hombridade, à masculinidade, à virtude. Seja forte, esforçado e tenha hombridade. Tenha virtudes, meu filho. Eu consigo ouvir a voz desse pai falando. Davi era um grande líder. Ele conduzia um grande povo. E ele tinha certeza que para Salomão conduzir o grande povo, ele precisaria ser um grande homem. Porque se ele não fosse um grande homem, ele não conseguiria conduzir. Então o que Davi estava fazendo? Davi estava falando para ele ser um homem, porque ele estava sendo posicionado. Eu vou repetir. Davi estava dizendo para ele: ser homem, com virtude, com hombridade, porque tu estás sendo colocado numa posição. Homens posicionados. Qualquer um, como o Dudu falou há pouco aqui, qualquer um pode estar em qualquer posição. Qualquer um. Você pode estar você está numa posição. Hoje você está. Mas nem todo mundo que está em posição é homem, com hombridade e com verdade. Para ser um grande homem, não precisa ser perfeito. Deus não exige perfeição. Deus exige coração. Deus não procura pessoas ideais. Deus conhece. Ele procura pessoas que têm um coração segundo o seu coração. Davi não foi um homem perfeito, muito pelo contrário. Ele tinha imperfeições, foi um assassino, foi um adúltero, tinha sangue em suas mãos. Por isso ele não podia construir lá o tabernáculo, porque ele estava com sangue nas mãos. Mas em Atos capítulo 13, lá você vai ver no versículo 22, Deus dizendo: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Sabe o que quer dizer um homem segundo o meu coração? Deus dizendo. Ele fala nesse mesmo texto em Atos 13. Um homem que fará a minha
vontade. Um homem segundo o coração de Deus não é apenas um crente. É um homem que faz a vontade de Deus. Posso ouvir um amém aqui ou não? Então, o primeiro conselho de Davi: ser forte, esforça-te, ser corajoso. Uma das principais chaves do sucesso de um homem, em qualquer esfera, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, é ser esforçado, é ser corajoso, é ser forte, é fazer o que tem que fazer. Eu penso uma coisa e vou dizer para você: caso uma pessoa não se esforce, para mim, ele não tem o direito de ver os seus sonhos realizados. O esforço precede o resultado. Eu vou repetir. O esforço precede o resultado. Homens que se posicionam são homens esforçados, são homens fortes, são homens corajosos. E aqui, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava dizendo aqui, que eu espero que vocês não despreguem depois que eu vou pregar aqui. Mas aqui já vai uma que depois vocês guardam para ver se vocês vão ter que despregar. Ninguém faz o que você tem que fazer. Nem a tua fé pode fazer aquilo que você tem que fazer. Hoje está cheio de ditos espirituais colocando uma responsabilidade na fé, quando na verdade a responsabilidade está nele para fazer. Homens de verdade são homens de fé, mas homens que fazem. Homens que fazem, que agem. Portanto, não impute responsabilidade para a fé naquilo que você mesmo deve fazer. Pela fé, escuta o que eu vou te dizer, Hebreus. Pela fé, Abraão obedeceu e foi. É um verbo, obedeceu, foi. Pela fé, Noé construiu. É um verbo, agiu. Pela fé, Moisés pega o povo e eles atravessam o mar. Não existe fé sem atividade do homem junto. Por isso Tiago diz que a fé sem obras é morta. Você tem fé? Glória a Deus, eu também tenho. Me mostre as obras que estão sendo realizadas com a tua fé. Queridos, a fé, ela opera para que a força do Senhor te capacite para você agir. Agora, Davi sabia de uma coisa, que essa força que ele estava dizendo para Salomão, esse esforça-te que ele estava dizendo para Salomão, quando ele disse isso, ele sabia que não era só uma força física de braço, porque Davi era um homem que lutou com o urso, lutou com o leão, lutou com gigantes, e ele foi no braço. Ele que lutou, não foi anjo que lutou, foi ele que foi lá, ele que deitou o urso, ele que deitou o leão, ele que derrubou o gigante. Porém, ele mesmo diz: o Senhor me livrou, e eu vou em nome do Senhor. A fé operando junto com a força, junto com a coragem. E é nisso que eu creio, e é nisso que eu entendo que homens posicionados numa sociedade, homens posicionados na igreja, homens posicionados na família, são homens corajosos, homens esforçados, de força, e homens de fé, andando junto essas duas coisas. Posso ouvir um amém aqui, sim ou não? Agora, o segundo conselho de Davi, que eu li para você, para mim é um dos conselhos mais fortes que tem na Bíblia para um homem, que é simples assim: seja homem. Seja homem. Seja homem. Seja homem. Talvez você pense: pastor, isso é uma obviedade, falar uma coisa dessa para mim. Eu sou homem.
Mas não é. Porque Davi não estava falando de gênero. Como eu disse há pouco, Davi estava falando de virtude, de hombridade. Davi estava falando de honra. Davi estava falando de firmeza de caráter. Davi estava falando de responsabilidade, de honestidade. Davi estava falando de racionalidade, de sensibilidade. Davi estava falando de coragem, autocontrole, autoconsciência. Davi estava falando de justiça. Davi estava falando de sabedoria. Davi estava falando de amadurecimento. Ter o sexo masculino não quer dizer ter hombridade. Por favor, não confunda macho com homem virtuoso. O macho é um gênero e a virtude é uma disposição moral para o bem. Eu vou repetir. Ser macho é gênero. Ter virtude é uma disposição moral para o bem. Portanto, nem todo homem é homem, mas todo homem é macho, ou deveria ser. Há controvérsias, me parece. Você não tem controle por ter nascido homem. Você não controla, você não escolheu ter nascido homem. Mas você pode escolher, na minha visão, deve escolher ter hombridade e ter virtude. Portanto, esse ser homem que Davi falou, era uma escolha e uma decisão, e não uma consequência de Salomão ter nascido masculino. Ele está dizendo, se esforce e seja virtuoso. Quantos estão entendendo? Digam amém aí. Ninguém, querido, vai forçar você a ser honesto. Ninguém vai forçar você a ser ético, moral, ser justo. Ninguém vai forçar você. É uma decisão pessoal. E como é bom andar do lado de homens virtuosos. É ou não é? Quando você tem amizade com um homem virtuoso do seu lado, um homem de bem, uma pessoa boa, íntegra. Como é bom. Olha para mim, igreja. O que difere um homem de um menino não é a idade etária, vocês sabem. Não é o corpo que vai ficando diferente. Não é a falta de cabelo, ou os cabelos brancos, ou as rugas. O que difere um homem de um menino é a hombridade, é a virtude, é o amadurecimento. Hombridade tem a ver com maturidade. Por isso Davi disse para Salomão, um rei precisa ser homem. E o que significa ser homem? A minha geração tem um conceito, a geração do meu pai tem outro conceito. Eu não sei se foi o Dudu que falou aqui, acho que foi, ou se foi algum testemunho, falando de como eram os nossos pais. Na geração do meu pai, se eu fizesse essa pergunta, o que é ser homem? Eles responderiam para mim dizendo o seguinte, é quem faz isso, faz isso, faz isso. Seria definido por aquilo que faz. Porque é assim que eles aprenderam. Mas a gente tem aprendido que não é por aquilo que a gente faz que determina se somos homens ou não. É aquilo que nós somos, na essência. Porque virtude não é um ato de fazer. Virtude é um ato de ser. A pessoa é virtuosa, ela não faz. A virtude dá fruto. Ela não é o fruto. O fazer são frutos. Então, na geração passada, gênero era o fundamento da identidade. Gênero masculino é homem. Ponto. A resposta estava dada, não tinha mais nenhum questionamento. E eu não vou fazer nenhuma avaliação sobre isso aqui agora. Não é meu objetivo. É para a gente pensar. É um conceito. Porque nós estamos vivendo uma Babel de conceitos sobre
a hombridade. As pessoas falam cada bobagem sobre a hombridade, sobre a virtude, sobre o homem. Ser homem é desejo de todo menino quer ser homem, todo jovem. Mas o que é isso? Que característica? Eu posso te dizer uma coisa, que eu anotei uma frase aqui na minha cabeça, e eu anotei aqui. A identidade do homem não deve estar no que ele faz, mas no que ele é, porque fala da essência e não da forma. Então, quando eu olho para alguém, para discernir a hombridade, é lógico que eu vou ver os frutos, mas não é isso que me interessa. Eu quero olhar dentro dele, porque é assim que Deus faz. Basear a identidade de alguém, de ser homem ou não, por aquilo que faz, é muito volátil. Porque aquilo que o meu pai fazia como homem, não é o que eu faço hoje como homem. Por isso que eu lembrei quando você falou do seu pai. Porque eu era da mesma geração que você. Eu não me lembro do meu pai me dar um abraço. Eu me lembro depois que eu converti, eu dar um abraço no meu pai. Eu não me lembro do meu pai me dar um beijo. Mas eu me lembro de eu dar vários beijos no meu pai depois que eu converti. Mas eu não culpo por isso. Isso não é uma questão de culpa. É uma questão que ele estava na geração dele, dessa forma que ele era ensinado. As virtudes, queridos, não mudam. Elas não alteram. O fazer muda sempre. Muda toda hora. Meu pai era de uma geração que os pais não eram bons educadores. Geralmente ele nunca estava à disposição dos filhos. Falava pouco, meu pai falava muito pouco, talvez você se identifique comigo, meu pai falava muito pouco. Não falava sobre disciplina doméstica, não era com ele falar sobre isso. Sentimentos, emoções, esqueça isso, que é isso? Homem não é uma crença absurda, mas que até hoje parece que tem algumas pessoas que têm essa crença. O paradigma do meu pai era o John Wayne, durão, machão. Sabe, queridos, hoje o homem investe na família, anda de mãos dadas com a esposa, olha. Eu não lembro do meu pai dar um abraço na minha mãe. Na minha memória visual, dar um beijo na minha mãe, não lembro. Não porque ele não gostasse da minha mãe, mas porque era assim. Era assim. Eu não sei se você sabe, mas nos anos 90, 30% dos pais entravam na sala de parto para acompanhar um parto. Na época do meu pai, era menos de 1% que entrava para poder acompanhar um parto. Hoje, são mais de 90% dos pais que entram na maternidade para acompanhar o nascimento dos filhos. Alguns caem no chão antes de nascer. Esses dias eu vi um vídeo desse negócio. A mãe lá dando risada e os médicos em cima do pai lá tentando acudir o infeliz que tinha caído lá e bateu a cabeça no chão. Esses dias eu fui num banheiro, acho que foi de um shopping, ou do aeroporto, não me lembro. Eu entrei no banheiro, sabe o que eu vi lá, pastor Daci? Um negócio para trocar bebê no banheiro masculino, fralda. Você imagina isso há 50 anos? Um pai trocar fralda de criança? Isto não é coisa de homem, ou seja, definição do que era ser homem. Então, se for por fazer, como será nas próximas gerações lá na frente? Portanto, não é o fazer que nos define, é o ser que nos define. A essência que define. Estão entendendo isso, sim ou não? Salomão, quando assumiu o trono, ele era um menino, uma criança, mas um menino com hombridade, com algumas virtudes, em desenvolvimento, com alguma sabedoria, em desenvolvimento. E quando eu olho na minha igreja, quando eu olho, que eu tenho 1 mês e pouco que eu estou aposentado do meu trabalho, mas então, até então, hein, André? Até então, quando
estava no meu trabalho, lá na Caixa Econômica, eu convivi com muitas pessoas de cabelo branco, que eram totalmente infantis no seu agir, no seu comportamento. Salomão era um menino, mas 1 Reis capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como me conduzir. Esta é uma atitude que eu quero trazer a relevância para vocês aqui e frisar, de um homem que está num processo de amadurecimento. Ele reconhece quem ele é, ele reconhece as suas fraquezas e fala para Deus em oração. Eu quero que você grave isso. Ele reconhece quem ele é, reconhece as suas fraquezas e conta para Deus nas suas orações. Pedro, certa vez, tinha pescado, não tinha pego nada na pescaria. Estava lavando as redes, Jesus chega, pede o barco emprestado, prega. Depois que ele termina de pregar, ele fala para Pedro: Pedro, vai até lá, se lança ali e jogue a rede. Preste atenção no que Pedro diz. Pedro fala, epistata, que significa mestre. Nós lançamos a rede o tempo todo e não pegamos nada. O que Pedro estava dizendo é o seguinte: eu sou pescador, eu conheço dessa história, mestre, eu conheço, mas vou te obedecer, já que você está falando. Não foi uma obediência. Ele foi e jogou. Sabe o que acontece? Quando ele pesca aquela quantidade de peixes, Pedro cai e muda o nome que ele designa Jesus. Antes ele falou epistata, e agora ele fala Kyrie no grego, que é Senhor. Afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu quem ele era, reconheceu quem era Jesus e falou para ele. Querido, você precisa reconhecer quem você é. Reconhecer quem Deus é. E não só isso, precisa falar para Ele. Salomão pede a Deus um coração segundo o coração dele, para poder julgar o povo, porque ele era uma criança. Ser homem, segundo a palavra de Deus, ser esse homem que está aqui para ser posicionado, segundo a palavra, é estar em processo de amadurecimento. Homens posicionados são homens que vivem segundo o coração de Deus, se esforçando para fazer a vontade do Pai em todo o tempo, pela fé, mas também com coragem e com ousadia. Como você se define hoje? Se eu pudesse perguntar sozinho, eu e você, como você se definiria para mim? Você se conhece? Você se reconhece? Você tem falado para Deus quem você é? Eu quero te ensinar algo muito importante nessa noite, que eu aprendi. Demorou, mas eu aprendi. Nós homens temos a tendência de nos esconder nas nossas orações. Nós oramos para todo mundo, fazemos orações para tudo, mas nós não oramos rasgando o nosso coração. Ou é uma tendência, não estou dizendo que você não faça, eu estou dizendo que é uma tendência. Só que, queridos, para Deus eu não preciso me esconder. Para Deus eu preciso me mostrar. Às vezes, nas minhas orações, eu apresentava um Rafael ideal para Deus. E Deus estava esperando ali, me olhando.
esperando que eu apresentasse o Rafael real, necessitado, enfraquecido às vezes, que precisava de perdão. Deus quer que você seja real nas suas orações. Preste atenção, a oração não é um lugar de medo. A oração é um lugar em que eu conto quem eu sou. Eu vou te dar um segredo nessa noite, para você guardar. Deus toca aonde você reconhece que precisa ser mudado. Eu vou repetir. Deus toca aonde você reconhece que precisa ser mudado. Isaías, quando ele estava na presença, que vem a glória, toma conta do lugar, ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. A Bíblia diz que imediatamente o anjo veio com uma brasa do altar e tocou no ouvido dele. Sim ou não? Não? Foi aonde? Aonde? Nos lábios. Isaías capítulo 6, versículo 5, fala sobre isso. Aonde ele reconheceu a sua impureza, Deus tocou. Aonde você reconhecer para Deus, Deus vai tocar. Posso ouvir um amém aqui, sim ou não? Amém ou não? Você pode passar a vida inteira manipulando as suas orações a respeito de quem você é, não sendo real. Pode ser a vida toda. Mas o dia que você reconhecer, pode ser hoje, pode ser agora, Deus vai tocar em você. E você nunca mais será o mesmo. Aonde Deus toca, tudo é transformado. Por isso, vocês estão aqui falando de homens posicionados. Sabe por quê? Por que essa igreja está falando isso? Porque homens posicionados, aonde eles estão, transformam. Por isso aqui está na camisa dizendo: sociedade transformada, igreja transformada, família transformada. Por quê? Porque a vida é transformada. E a vida de um homem transformado transforma tudo que está ao seu redor. Hoje é dia de você rasgar o teu coração, querido. Você está aqui desde quinta-feira, quinta, sexta, passou hoje desde 2 horas da tarde aqui, ouvindo palavras que estão aqui falando ao seu coração. Para quê? Para você rasgar, dizer quem que é de verdade, declarar que necessita dele, que precisa dele. Hoje é dia de cura na sua vida. Posso ouvir um amém aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ia pular isso aqui, mas eu vou falar. Se você for curado, toda a sua família será curada. Êxodo, capítulo 20, fala da herança hereditária. Quando para o mal, maldição hereditária, que nós já falamos tanto aqui, você já deve ter feito orações de quebra de maldições hereditárias. Aquilo que acontece com o avô, acontece com o pai, acontece com o filho, acontece com o neto. Deus fala na Bíblia, dizendo: olha, eu vou visitar a iniquidade dos pais até a 3ª e a 4ª geração. Mas a bondade, eu trarei minha misericórdia nos atos e traços de bondade até a 1000ª geração. As pessoas acham que isso é até ruim. Deus vai visitar na 3ª, na 4ª. Isso é misericórdia. Porque a bondade ele vai a 1000. No traço ruim, ele fica só na 3ª e na 4ª. Deus é bom. Mas fala da herança. Significa o seguinte, amado: aquilo que passa por você toca no seu filho, toca no seu neto. A própria Bíblia diz que os pais não morrem pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados do pai. Mas a Bíblia fala que as consequências da iniquidade tocam as gerações. Mas as consequências da bondade também tocam. Por isso, homens sarados, homens curados, abençoa a sua casa.
porque eles recebem a esposa, os filhos, filhas, todo mundo recebe isso por cadeia, como herança hereditária. É bênção quando os pais fazem escolhas corretas, quando os pais andam em retidão, eles preservam a vida dos filhos. Andar no caminho do Senhor não serve só para você, serve de bênção para os seus filhos também, e para os filhos dos seus filhos. Quem ama os seus filhos, anda no caminho do Senhor. Quem ama a sua esposa, anda no caminho do Senhor. Quem é um homem virtuoso, quem quer se posicionar na família como homem, anda no caminho do Senhor. Eu vou te falar uma coisa, lá em Salmo 127, fala que os filhos são herança do Senhor. Você sabe o que quer dizer herança? Herança é aquilo que você recebe daquele que era o dono. Repito, a herança é algo que você recebe daquele que é o dono. Portanto, os teus filhos são herança. Quem é o dono? Então, se eu fosse você, quando eu aprendi isso, eu também me preocuparia em cuidar dessa herança, porque o dono vai pedir prestação de contas. Vai pedir prestação de contas. E a primeira coisa que nós precisamos é ser homens com o coração segundo o coração de Deus. Se você for um homem de verdade, de hombridade, virtude, toda a tua casa será impactada por isso. Portanto, querido, eu te dou um conselho nessa noite: ser homem. Seja homem. Seja homem. A gente já tem muitos anos de ministério. E a gente sabe que a boa parte das igrejas, a maioria das igrejas, tem todo tipo de evento para mulher. E como é que enche esses eventos de mulher? Oh, que bênção. Mas quando vai fazer um evento para homem, aí começa a levantar aquelas benditas vozes do inferno. Ah, mas é difícil, pastor Dudu. Isso é muito complicado. Homem não gosta desse negócio. Esse trem não vai dar certo. Vamos orar um pouco mais. Vamos pensar para ver esse trem. Homem é desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque nós, homens, nós aprendemos, no nosso subconsciente está gravado, que a gente precisa fazer, supostamente aquilo que o homem precisa fazer, e não paramos para pensar em ser de verdade os homens que nós deveríamos ser. Se nós parássemos um instante, que seja, e perguntasse para nossa esposa: querida, eu estou sendo o homem que Deus gostaria que eu fosse? Talvez você receberia uma resposta, se ela fosse verdadeira, que não te agradaria muito. Mas a ignorância é um estado momentâneo de felicidade, porque a tolice emburrece. E o cara pensa que é feliz, porque não sabe. Mas o conhecimento liberta, porque traz luz, e com ele traz a responsabilidade. Portanto, quando você perguntar para ela e ela falar, a sua ignorância vai cair. E não só isso, agora você é responsável por aquilo que recebeu de resposta. Se antes você era um inocente, tolo, sem entendimento, agora, se você não fizer, passa a ser um culpado por ter ouvido a verdade. Dura palavra essa, pastor. Por isso que as pessoas preferem não saber de muita coisa. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O que liberta? O que liberta? A verdade liberta. Quem é a verdade? Você crê nisso?
A verdade liberta? Toda a humanidade é liberta? Hã? Não? O que liberta então? O conhecimento da verdade traz para a sua vida o impacto que a verdade causa. A verdade é. Mas quem não conhece, não a tem. E quem não a vive, não a recebe como algo que transforma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Quando eu digo para você ser homem, eu estou botando o dedo aqui mesmo em riste para você. Ser homem, ser homem. Eu estou dizendo, conheça a verdade. Se posiciona. Porque a partir de agora você não pode dizer não. Agora você é um responsável sobre aquilo que você recebe. Agora está mudando essa questão nas igrejas. Eu vim num congresso como esse aqui, imagina, gente. Isso é bênção demais. Você sabe quantas pessoas estavam aqui, quantos homens estavam aqui na quinta-feira, me falaram, cerca de 700 homens, pastor Ibe. Isso é bênção demais da conta. Tem noção de um negócio desse? Céus estão abertos. Não existe céu fechado para coração aberto. Eu vi pastor Dudu aqui. Pastor Dudu, quando estava ali, Deus falou no meu coração. Marcos capítulo 3 fala quando o Senhor escolhe os 12 e me colocou você como um daqueles 12, como Tiago e João. Sabe por quê? Porque tem ali um adjetivo muito forte para eles. Boanerges, filho do trovão. Vai salar forte igual esse cara aqui, rapaz. O homem é poderoso aqui nesse. Eu estava ali, o cara estava tremendo o ambiente. O mundo espiritual treme quando o homem fala. Deus está mudando isso, graças a Deus, queridos. É tempo de acabar com esse estereótipo de que o homem não pode, o homem não sente, o homem não tem emoção, o homem não é uma pessoa humanizada. Criar um robô para nós, Deus não nos fez assim. Deus sente, Deus sente. Deus te criou com corpo, alma e espírito e diz que você é imagem. Ele sente, Jesus chorou, Jesus sentiu. Eu não estou aqui querendo efeminar nenhum dos homens, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Eu estou aqui querendo humanizar os homens da igreja. Indo para a conclusão aqui um pouco, eu quero orar com vocês. Só ele que recebe a bênção mesmo. Esse é abençoado. Esse é abençoado. Deixa eu falar, eu vou falar algumas palavras, eu quero que você pense, para você ver as crenças que estão enfiadas dentro da sua cabeça aí. Crenças são coisas que estão dentro de você, que você não percebe, mas que influenciam a sua forma de pensar. Deixa eu falar isso para vocês entenderem. Como é que a nossa mente funciona? Como é que a gente comporta? É assim. Todo ser humano é assim. Tem os seus sensores, são auditivos, gustativos, olfato, são os seus toque, tato. Então, ou sua visão, você capta isso, ela entra no seu cérebro. Isso se transforma num pensamento. O pensamento gera sentimento. O sentimento gera comportamento. O comportamento, quando ele é constante, o seu cérebro já tem um mecanismo para economizar energia e transforma isso em hábito. Você não pensa mais para fazer. Você sabia que você amarra o seu sapato todo dia do mesmo jeito, começando pelo mesmo sapato, e você coloca a meia exatamente no mesmo pé todo dia, e começa a escovar o seu dente da mesma forma. É capaz de fazer os mesmos movimentos e a quantidade igual. Porque é assim que o ser humano é. Pensamento, sentimento, comportamento, hábito. Depois do hábito, forma o caráter. E o caráter forma o destino.
desses homens posicionados. Então, se eu entendo isso aqui dentro, como é que isso modifica? Como é que eu penso? Eu penso, e meu processamento acontece com várias crenças que acontecem, que foram colocadas dentro de mim. Eu falei uma aqui agora há pouco: homem não chora. Isso é uma crença. Quer ver outra? Dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, sua mão não vai querer ficar com dinheiro. Essas coisinhas vão ficando dentro da gente, influenciam o seu pensamento. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero que você entenda que eu vou falar algumas palavras agora. E eu gostaria que você fizesse um exercício. Tente colocar essas palavras, qual a tendência no gênero, masculino ou feminino. Essas palavras, qual traço que ela se associa mais, com masculino ou feminino? Não precisa me responder, só pense. Amor, sentimento, ternura, bondade, amabilidade, masculino ou feminino, vai pensando. Paciência, sensibilidade, compaixão, amabilidade, mansidão, emoção. Essas palavras tendem a descrever o masculino ou o feminino? Hã? Feminino? Por que você chega a essa conclusão? Hã? Pela vivência que você teve com a sua própria mãe. Seu pai não demonstrava muito isso. É? Quantos aqui o pai demonstravam isso aqui? Tudo. Quantos a mãe demonstrava isso aqui? Qual a nossa tendência então? Definir com que isso seja um traço feminino. Mas você sabe de onde eu tirei esses traços aqui? De uma pessoa. Esses traços são descritivos da pessoa de Jesus Cristo. Ele era amoroso, ele tinha sentimento, ele tinha ternura. Jesus tinha bondade, amabilidade, ele era paciente, ele era sensível. Jesus tinha compaixão, Jesus tinha mansidão, Jesus tinha emoção. Jesus era homem como eu, como você, como você, como você, como você. Vê como que a crença impede a gente de ser o que verdadeiramente nós fomos chamados para ser. Por isso nós temos que quebrar crenças. Nós temos que mudar essas crenças. Você foi chamado para ser a imagem do Deus vivo. Em Gênesis capítulo 1, 27, no 26 ele fala: façamos o homem imagem e semelhança. Depois ele fez o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança foi feito. Que tremendo. Mas no capítulo 3 entra o pecado em Gênesis. E há uma deformação. E no capítulo 5, acho que é bom você colocar, por favor, isso. Gênesis capítulo 5, versículo número 3. Eu quero te mostrar o que é a Bíblia de Gênesis 5 para frente. O que é a Bíblia toda de Gênesis 5 para frente. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, o quê? A semelhança de quem? A semelhança de quem? De quem? Quando Deus criou em Gênesis 1, 27, Ele criou o homem de qual forma? A imagem e semelhança de quem? Depois do pecado, pela lei natural, da transferência genética, da herança genética, o homem passa a gerar filhos à sua imagem e semelhança. A Bíblia, a partir ali, mostra Deus cogitando meios para que nós voltemos à essência da imagem daquele
que nos chamou. Portanto, ser homem, como Davi falou, é ser um homem voltando a Gênesis 1:27, a imagem do Senhor. Homens verdadeiros, homens fortes, confiantes, homens que expressam a sua hombridade, homens à imagem e semelhança de Deus. Quem é nosso paradigma? Quem é o paradigma de homem? Jesus é o nosso paradigma. É quem nós devemos olhar, mirar nele. Mas sabemos que o padrão é alto. Ser igual. Olha, outro dia eu estava pregando, Bibi, sobre essa palavra. Eu preguei sobre ser meus imitadores. Quantos de vocês podem levantar agora e falar para alguém: me imite em tudo que eu faço? Pois era assim que Paulo falava. Paulo chegava e dizia: sede meus imitadores. Não porque eu sou bom, mas porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Olha para mim, se espelha em mim. Um homem virtuoso, um homem com hombridade, um homem segundo o coração de Deus, pode levantar e dizer: meu filho, seja igual a mim, porque eu estou aqui buscando ser igual a Jesus. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Se você pegar, vai ver quantas vezes Paulo falou: sede meus imitadores. Eu fiz esse estudo, fiquei impressionado com isso, me chamou muita atenção. Falei assim: meu Deus do céu, o padrão é alto demais, Senhor. Como é que a gente faz? Aí Deus falou comigo: calma. Próprio Paulo, mesmo dizendo que era imitador, ele dizia: eu sou o pior de todos. Fala, então tem esperança para essa pobre alma perdida, Senhor. Porque eu já estava desesperado. Eu não tenho coragem de pregar uma palavra dessa. Mas aí Deus confortou meu coração, dizendo: calma. Porque Filipenses diz: não que eu tenha obtido tudo isso, ou que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que somos homens, que têm hombridade e virtude, mesmo que não tenham alcançado a plenitude ainda, todos nós devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Paulo dizendo, isso também Deus lhe esclarecerá. Agora, vem o bálsamo, pastor Daci. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Todos nós temos uma plaquinha. Todos nós. Que a gente devia olhar sempre a nossa, antes de olhar do vizinho. E ela diz: em construção. Em processo de amadurecimento. Em reforma. Todos nós. Todos nós. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até quando? Até quando isso? Até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Não que eu tenha alcançado, não que você tenha alcançado, mas eu vou viver agora com aquilo que tenho alcançado. Sendo esse homem. Portanto, amada igreja, sejam
homens virtuosos, que têm incorporado em vocês o caráter de Cristo, os valores de Cristo, a mente de Cristo, e reflitam a imagem do Cordeiro Santo. E o último versículo, Romanos 8, 29, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o seu chamado. Essa é a sua primeira posição. Qual a minha posição? Você é como um espelho. Você é como um espelho que reflete o que está à sua frente. Se você quer refletir a Cristo, ande sempre com Ele à sua frente. Primeira posição que nós devemos ter é uma posição diante do Cordeiro Santo. Segunda posição, diante da minha família. Terceira posição, diante da igreja. Quarta posição, diante da sociedade. Só assim, olhando para Cristo, refletindo a Ele, sendo a imagem do Cordeiro, eu não vou gerar mais como Adão no capítulo 5, mas eu vou gerar homens segundo a imagem daquele que eu estou refletindo, Cristo Jesus. Aleluia! Eu posso ver aqui nessa igreja, homens virtuosos, nascidos da água e do Espírito. Só eu que posso ver mesmo? Vocês também conseguem ver. Homens nascidos da água e do Espírito, homens saudáveis aqui, homens espirituais aqui nessa igreja, sim ou não? Homens virtuosos, transparentes, homens responsáveis aqui nessa igreja, homens éticos, morais, justos, sim ou não? Eu posso enxergar isso aqui, não convivo com vocês, mas meus olhos contemplam em vocês essas virtudes. Os homens que não têm medo das suas fraquezas, mas que confessam uns aos outros os seus pecados para serem curados. Homens que se arrependem, homens que sabem ouvir Deus e testemunham a palavra aqui nessa igreja, amém? Queridos, eu vejo aqui nessa igreja homens que choram com os que choram. Eu vejo nessa igreja homens que sentem e homens que amam sem nenhum tipo de problema com relação a isso. Posso ouvir um amém? Você é um homem virtuoso. Fica de pé. Você é um homem virtuoso. Você é um homem virtuoso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez eu queria começar por aqui. Eu sei que a hora já está tarde, já vou terminar, mas eu vou orar com você um pouquinho. E eu queria orar primeiro por aquilo que eu falei no meio da palavra sobre você reconhecer quem você é, reconhecer os seus erros, falar para Deus em oração quem você é. Eu queria que você curvasse a sua cabeça no seu lugar e fizesse uma oração agora silenciosa, você, sobre a sua vida diante de Deus. Espírito Santo de Deus, faz a oração, fala para Ele quem você é, fala para Ele reconhecendo as suas fraquezas. Você sabe as suas debilidades, fala para Ele agora aí. Sopra, Espírito Santo, sopra, 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 sopra nesse lugar, Espírito Santo. Ele vai tocar na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você agora.
Ministra agora, Espírito Santo. Ministra agora, ministra agora. Oh, Espírito Santo. Vai falando com Ele. Vai se confessando com Deus agora, aí onde você está. Diz para Ele quem você é. Diz ao Senhor o que você precisa dEle. Salomão disse: eu sou uma criança. Eu não tenho condição. Eu não sei discernir. Me ajuda, me dá um coração. O que você vai dizer para Deus nessa noite? Ele está nesse lugar. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente agora. Tem algumas pessoas que estão aqui, que estão sentindo as mãos formigar e os braços ficarem formigando também. A temperatura está ficando, sua mão gelada, está sentindo os seus braços começarem a formigar, suas pernas podem estar tremendo. Se é você, vem na frente. Os outros podem continuar aí orando de olhos fechados. Só essas pessoas que estão sentindo as mãos formigarem, as pernas, os pés formigarem. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente que eu vou orar com você. Você que está sentindo as suas mãos formigarem, pode vir. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, pode sair do seu lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sentindo a dificuldade até para fechar a mão. Sopra, Espírito Santo, pode vir. Feche os seus olhos, você que vem aqui na frente. Que o Espírito Santo vai continuar ministrando na sua vida. Aleluia. Coloca uma das suas mãos no seu peito. Vamos trazer a manifestação dele nesse lugar. Porque dele, por ele, para ele. Se você puder adorar a Ele nesse lugar, adore a Ele. Por Ele, para Ele. Erga sua voz e cante a Ele nesse lugar. Porque dele, por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus Orema chantela, maçantere piandalamai, repalama citerei. Queima. riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
brilhar nós. Espírito Santo, Para sempre, amém. Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero fazer mais uma oração aqui na frente agora. Oh Deus, a tua presença é tão viva nesse lugar, Senhor. Oh papai. Eu não sei se você sabe essa canção, mas eu queria cantar com você aqui. Só fazer um Ré maior. Espírito Santo, nesse lugar. Render a ti adoração. É o que nós viemos fazer aqui, Senhor. Derramar meu ser. É o que, se for verdade, canta bem forte. Deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. É me inspirar. Pra te dizer o quê? Sou apaixonado cada vez mais. Por quem? Por quem? Por ti, Senhor. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além do véu. Leva-me além. Me leva, Senhor. Preciso, Pai, ao nível mais profundo de quê? De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me além, além do véu. Leva-me além, ao nível mais profundo, Deus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. oh Deus, oh Deus. Nós viemos nesse lugar para te adorar, papai. Nosso desejo é te adorar. Eu posso te convidar para vir aqui para frente? Você pode vir para cá? Vamos cantar essa canção juntos aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui. Se rende na presença dele. Vamos cantar juntos aqui. Homens rendidos. Homens rendidos. A primeira posição que nós devemos ter diante do Senhor é ficar rendido na presença dele. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se rende na presença dele e adora ele nesse lugar. Oh Deus, leva-me, leva-me além. Canta bem forte, igreja. Leva-me ao nível mais profundo, Deus. Ao nível mais profundo de quê? De intimidade contigo, ó Senhor, Senhor.
Leva-me além. Leva-me além, Senhor Deus, Senhor Deus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Erga suas mãos bem no alto, erga suas mãos agora. Deixa o fluir do Espírito Santo ministrar em você agora. Ora baixantere malacitere biandalamaia citere. Eu disse no início dessa palavra que essa era uma noite de cura, de transformação, de milagre na sua vida. O Espírito Santo de Deus está movendo sobre você. A sua mente nunca mais será a mesma. O seu entender de ser homem nunca mais será o mesmo. O Senhor tem mudado os seus conceitos agora. A mente de Cristo sendo instalada em você. Os pensamentos dele, pensamentos do alto. Ser homem, seja homem, diz o Senhor. Tenha hombridade, tenha justiça, ética, moral. Que o Senhor derrame sobre você essas virtudes, esta graça sobre a tua vida. Aonde você estiver, posicionado ali, será refletindo a glória do Senhor. Ele estará contigo, em ti, refletindo a presença dele, aonde você estiver, aonde você estiver. Repita comigo essa oração, diga: Senhor, eu coloco a minha vida aos teus pés, eu me rendo aos teus pés. Nessa noite, Senhor, eu te peço, transforma a minha vida, os meus conceitos, os meus valores. Implanta em mim o caráter de Cristo, os valores de Cristo, a mente de Cristo. Eu preciso ser transformado. Me muda hoje, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso nesse lugar, aleluia. Leva, Senhor, leva-me além. Ao nível mais profundo de quê? de intimidade contigo, ó Senhor. Mais uma vez, leva. Oh Senhor, leva-me além do véu. Leva-me além ao nível mais profundo, Deus. Que a minha vida flua mais Da tua unção, mais do teu poder. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Diz para ele: ser homem, irmão. Se for uma mulher, abençoa ela.